Luiz Fernando está perguntando por o... Nossa, mas é enorme a pergunta. Talvez seja para mim. Para o Luiz Fernando. Com referência aos conjuntos habitacionais construídos no programa Minha Casa Minha Vida, são constatadas deficiências em projetos e execuções e fiscalizações nos serviços de impermeabilização. Talvez os serviços de impermeabilização não tenham sido contemplados ou previstos. Você poderia comentar a respeito? Obrigado, Jordi. Quer que eu já responda para você? Você vai responder agora. Não, já é assim. É agora. Vamos direto. Bom, até por um pouco da minha deficiência, né, como economista, eu talvez não conheça muito a parte técnica, né, mas as informações que eu tenho é de que tem sido atendido ou obedecido às regras que foram estabelecidas tanto pelas normas, como também pela própria Caixa Econômica e um sistema de qualidade que foi estabelecido, o PBQPH, né, para a produção dessas unidades. Então, eu entendo que se houve produção feita por construtoras, porque a gente também não pode esquecer que o programa ele tem várias vertentes, né? Ele tem financiamento feito por construtoras, quer dizer, produção feita por construtoras com recursos do FAR, mas a gente também tem a produção feita pelas entidades, através do FDS, você tem aquelas operações feitas diretamente até por pessoas físicas que faziam o desligamento através da Caixa Econômica, mas que o processo de produção não era acompanhado, né, e que eventualmente sofriam vistoria já depois de pronto, e que, consequentemente, enfim, acredito eu, dificultem bastante a você fazer algum tipo de fiscalização. Então, até o que eu posso dizer para os senhores é o seguinte, o que eu conheço dos defeitos que foram, através de algumas estatísticas divulgadas pela Caixa Econômica, através daquele 0800, a grande parte deles não estava relacionado diretamente às construtoras, estava mais relacionado a essas construções que eram feitas ou por pessoas físicas ou por entidades, né, que elas tinham por trás muito a produção através de autoconstrução, né, em que as unidades eram muitas das vezes produzidas pelas próprias pessoas que iriam depois utilizar, enfim, morar ou serem beneficiários ali do programa, né. Então, eu acredito que, não sei se é o caso, né, mas se for o caso de fato acontecer de algumas unidades terem alguma deficiência, algum problema na parte de impermeabilização, eu acredito que até através da entidade, enfim, fazer um posicionamento, fazer algum tipo de intervenção junto à Caixa Econômica, solicitando que se leve isso em consideração, acredito que seja uma forma interessante, tá? A Caixa Econômica tem sido, ao longo de todo esse período, extremamente solidária, até porque ela entende esse programa como um programa importante não só para ela, né, mas que tende a se tornar um programa de fato de Estado, né? A gente está assistindo agora uma mudança, de certa forma, ainda que seja o mesmo vice-presidente, mas enfim, tem sido apresentado como um novo governo e, inclusive, com potencialmente muitos dos que participam do governo, de fato, sendo oposição ao governo anterior e que entendem e nitidamente tem sido mantido, né, o programa, né? Então, eu entendo que esse programa ele passou a ter uma característica interessante, que ele hoje é bem recebido, né, por qualquer grupo político, de maneira que qualquer melhoria eu acredito que seria interessante, inclusive, buscar a Caixa Econômica para poder fazer essas solicitações, tá? Enfim. Para o Luiz Marcos e a Renata, qual a sugestão do tratamento para fissuras de acima de 0,4 milímetros e para o encontro da laje com a alvenaria periférica?
Fissuras acima da capacidade do produto, elas podem ser executadas com sistemas flexíveis já conhecidos, que são poliuretano. Por exemplo, você faz a abertura da fissura e executa o tratamento com selantes com mastiques de poliuretano ou uma faixa de poliuretano bicomponente sobre. Essa é a maneira de tratarmos fissuras acima da capacidade do sistema. E a junção entre pisos e lajes de piso e paredes, por exemplo, a gente faz também utilizando sistemas de poliuretano. No caso, até está passando o vídeo lá que era para ter passado durante a palestra, mas a gente vê nesse vídeo a junção de algumas juntas de concretagem, que seria o mesmo caso com um sistema que é da Masterpol, que a gente usou com o Masterpur. São aquelas faixas cinzas mais escuras no concreto. Então, dessa maneira é feito o tratamento. Lembrando que o sistema Radcon ele é um sistema, né? Então, em 95% da área é utilizado o Radcon, mas o objetivo é pegar a área e devolver ela estanque. Então, esses tratamentos, boca de ralo, tubulações, a gente sempre faz o tratamento pontual para poder dar os 100% de estanqueidade. Não é só o Radcon em 100% da área. Ele precisa de um complemento, por isso que o nome é Sistema Radcon, ele não é um produto só. Para o Luiz Fernando, qual a expectativa em relação aos agentes políticos na aceitação da proposta do novo Código de Obras? Não, isso não é para aqui, desculpa. Isso já foi, isso já foi. Para o Luiz Marcos, depois eu vou procurar. O sistema Radcon também seria eficaz para uma laje contaminada por cloreto de sódio? Ana Paula, para você, Luiz Marcos. Já contaminada, o que ele vai fazer... eu posso até voltar nessa questão depois, mas o que ele vai fazer é impedir o novo acesso. Isso a gente consegue garantir. Agora, como ele vai impedir, a entrada da água, o processo de corrosão se estabiliza. Então, ele deixa de acontecer. Há possibilidade de pigmentar o Radcon? Já tentaram isso, o fabricante já tentou isso. Ficou azul, colocaram um pigmento azul, mas muitas vezes o cliente quer e outras vezes ele não quer. E aí você coloca e fala que vai desaparecer com algum tempo. Aí depois o cara, mas está meio azulado. E aí, quer dizer, a gente desistiu dessa pigmentação. Mas há possibilidade, sim. Por que não se privilegia a escolha da localização para imóveis de baixa renda? Essa não é para mim. Eu acho que é para você, porque não falou aqui para que ele quer. Engenheiro Luiz Fernando, por que não se privilegia a escolha da localização para imóveis de baixa renda? A escolha de localização? Bom, eu não entendi essa pergunta. Não, mas eu estou imaginando que seja o seguinte. Acho que até eu comentei aqui que o programa tem dado privilegiado, né? Na primeira fase foi privilegiado a figura da quantidade, que foi possível por conta também dos orçamentos fiscais que participaram do programa. E nesse momento, por conta das dificuldades fiscais, o foco tem sido em melhoria da qualidade, né? E aí, nesse momento, eu diria também, como acabei de falar, a participação dos senhores é importante, porque as contribuições que forem dadas ao processo produtivo, enfim, inclusive essa questão da localização tem sido levada em consideração, vão ser considerados, com certeza vão ser considerados. Por quê? Uma das coisas que se percebeu na primeira fase era que as unidades cada vez estavam se tornando mais distantes das áreas centrais. E aí a consequência disso é que você tinha uma dependência muito grande dos investimentos em infraestrutura pelo poder público, e muitas das vezes isso não foi feito. Então, você ou tinha unidades isoladas, ou muitas das vezes você acabava não tendo a possibilidade de fazer a entrega, porque a Caixa Econômica não recebia, considerando que ainda faltava exatamente a ligação em rede, enfim. Então, quem tem acompanhado agora essa nova fase
está percebendo que, por exemplo, foi dado o privilégio às unidades mais centrais, por exemplo. Tá? Então, no processo de seleção que foi feito recente pelo Ministério das Cidades, a gente pode verificar que uma das coisas que tinha o maior peso no processo foi exatamente a proximidade das áreas mais centrais ou locais em que já tivesse infraestrutura instalada, né? Exatamente para que você evitasse essa necessidade de investimento do poder público local e a possibilidade, eventualmente, ou a impossibilidade de fazer com que essas famílias, enfim, esses beneficiários não tivessem integrado ao sistema urbano, né, à própria cidade, né, que você tivesse, eventualmente, situações de guetos ou coisa do gênero, que foi o que sofreu muita crítica. Tá? Então, isso já está sendo considerado nessa fase do programa. Tá bom? A Carmen Baldo, ela não fez uma pergunta, ela fez uma observação para a memória das coisas. Em 1964, o déficit habitacional era de 8.500.000 unidades. Ela botou aqui CERBAN e AB. Durante o golpe militar, esse índice se manteve, apesar do crescimento demográfico. Pouco ou nada se fez nesse sentido. Esse índice, medido em 2010, considerando o aumento demográfico exponencial, verificou-se no país resulta em uma queda significativa num déficit habitacional. Isso ela não fez nenhuma pergunta, ela só fez esse comentário. Eu confesso que eu não conheço a metodologia, né, que foi utilizada à época. De fato, o Brasil já teve, claro, déficits maiores. O que eu acho que é interessante a gente perceber é só o seguinte: o crescimento vegetativo, a formação de famílias, tá, ela se dava num patamar maior do que 1. O que significa? Para cada um, eu tinha mais um nascendo. Era mais ou menos 1,3, 1,2. Hoje, o número ele é abaixo de 1. O que significa? Que para cada um, tem menos de uma pessoa nascendo. Então, a gente está a velocidade do crescimento demográfico está caindo, está diminuindo. Tá? O que significa isso na prática? Que a gente começa a ter aquilo que a gente viu ali no indicador. O déficit relativo, ele acaba caindo. E eu consigo ter, na velocidade, se eu conseguir manter um ritmo de produção, eu consigo provavelmente debelar esse déficit em prazos menores, porque eu vou conseguir manter a produção, até crescer a produção, por um número de famílias que provavelmente vai crescer em velocidades menores. Tá? Então, essa é mais ou menos o desenho do que a gente está assistindo hoje. E naquela época, esse movimento era exatamente o contrário. A gente estava com um indicador de crescimento demográfico positivo, acima de 1 e crescente. Né? Bom, eu não tenho mais perguntas aqui. Obrigada aos 3 palestrantes, e vamos a um coffee break.